Então, quer dizer, o espírito, quando ele encarna como homem, ele acaba desenvolvendo as funções masculinas, né? Então, a intrepidez masculina e a docilidade feminina são capítulos que dão ao espírito equilíbrio e harmonia. Dessa forma, em uma reencarnação, pode o espírito tomar um corpo masculino e noutra um feminino, ou realizar um vasto programa de renascimentos em um sexo para depois começar os processos experimentais em outro, sem qualquer prejuízo emocional para a sua estrutura íntima. Então você não vai ter desequilíbrios sexuais porque você muda de sexo. Então, como o espírito não tem sexo, ele, precisando encarnar como homem, depois de muitas vezes que ele encarnou como mulher, o que vai acontecer? Ele vai ter o corpo masculino, né? Então organicamente ele vai ter o órgão masculino, mas ele já vai ter qualidades das muitas encarnações que ele teve como mulher. Então ele traz a docilidade da mulher, o amor, o carinho. No caso, nós chamamos uma pessoa dessa, eu até me coloco nesse ponto também, como afeminada. Então, você se dizer afeminado é até um elogio, porque no caso você não seria um heterossexual, um homossexual, ou afeminado, mas alguém que agora várias vezes pode dar aqui no termômetro e traz aí as qualidades pode deixar lá. que você encarna como mulher. Pode deixar, obrigado. Ao contrário, se você encarnar várias vezes como homem e depois optar para encarnar como mulher para se desenvolver, né, no campo feminino, você vai ser uma mulher dinâmica, né, uma mulher com essa intrepidez masculina, viril. Eu acho até, não sei se escutaram da outra vez, que saiu o som, eu acho até que a maioria das mulheres, elas vêm de encarnações masculinas, porque normalmente em casa, por exemplo, quem manda é a mulher. Por quê? Porque ela tem aquele sentimento de comando, né, de organização, de administração, e que ela conseguiu nessa parte masculina. E normalmente na parte feminina, você tem mais os sentimentos, essa coisa do relacionamento, né? A mulher dá de 10-0 no homem nesse sentido. Dado ao progresso, que é ilimitado, o espírito deve vivenciar cada reencarnação, enobrecendo as funções que se constituiu o seu corpo, de modo a desenvolver os valores que lhe dormem em latência. Graças à conduta moral em cada polaridade, mais fácil se lhe torna, quando edificante, escolher o próximo cometimento. No entanto, quando se permite corromper ou desviar-se do rumo das suas funções, gera perturbações emocionais e psíquicas, que lhe impõem duros processos de recuperação de que não se pode furtar com facilidade. Como eu disse, o problema dessa área sexual é que muitas vezes você prejudica as outras pessoas, né? Existe a traição consciente, que muitas vezes acaba com os relacionamentos, né, e destrói as famílias. Existe também o ciúmes exacerbado, né, em excesso, que acaba também podando muito o livre-arbítrio das outras pessoas. Então tudo isso pode complicar a vida de relação e trazer problemas para você no futuro. Então, se você, por exemplo, foi muito possessivo numa encarnação, muito controlador, tinha um ciúmes muito grande, numa outra encarnação, por sua vez, você vai ser subjugado e passar esses problemas também. A correta aplicação das forças genésicas propicia ao espírito alegria de viver, entusiasmo no desempenho das tarefas que lhe dizem respeito, constituindo-se emulação para o progresso e a felicidade. Eu tinha falado, mas vou repetir porque eu acho que o som estava cortado. Quando você se relaciona sexualmente com alguém, não é só a troca de hormônios, mas de energias também. Você vê uma foto daquela câmera Kirlian que mostra a aura das pessoas. Quando um casal, né, que se dá bem, dá as mãos, por exemplo,
Na foto Kirler, você vê os campos de força, um invade o outro. Então, a relação sexual, ela não se restringe à questão orgânica, ela vai além aos processos espirituais. Até nesse sentido, nós descobrimos que, mesmo com os amigos, com as pessoas que nós gostamos, há essa troca de energias espirituais, né? Quando você abraça, por exemplo, uma pessoa que você gosta muito, há uma troca de energias. Aliás, nesse sentido, essas forças genésicas, nós podemos dizer que nós nos igualamos ao Criador. Quer dizer, em potência, nós somos deuses exatamente por causa dessas forças genésicas, né? Então, muito da força sexual não está nas relações orgânicas, mas na criatividade, né? Nessa possibilidade de poder criar como o próprio Deus, né? Nada obstante, o sexo é um dos capítulos mais complexos de algumas ciências psíquicas, tais a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, em razão das disfunções e dos desconcertos que ocorrem em muitas vidas como resultado das experiências atormentadas próximas ou remotas, que lhe geraram desequilíbrios e anomalias, hoje refletidos em seu comportamento. Então, como eu disse, assim como a alimentação, o sexo ele tem essa questão de ter o prazer, porque você tem uma obrigação, né, de fazer o sexo para a procriação. Se você não fizer sexo, ninguém vai nascer no planeta. Não sei no futuro que as pessoas possam nascer sem a relação sexual, mas no momento não. Da mesma maneira, você não pode viver sem se alimentar. Então, para motivar as pessoas se procriarem e as pessoas continuarem vivas, foi colocada uma dose até bem grande de prazer, tanto no sexo quanto na alimentação. E quando tem o elemento aí prazer, a possibilidade de você cair nos excessos ou só querer fazer aquilo é muito grande. Então tem pessoas que não comem para viver, elas vivem comendo. Tem pessoas que não praticam sexo para procriação, para trocar energias. Elas vivem de sexo. E aí cai nos excessos, né? E aí surgem os desequilíbrios. É natural que no momento de transição de valores, campeie o absurdo e o fantasioso, tentando adquirir cidadania moral, ao tempo em que empurram os cidadãos na direção do fosso da promiscuidade e do desespero, da fuga pelo tabaco também, pelo álcool, pelas drogas aditivas, pela alucinação, pelo suicídio. Então, nós que estamos num momento crítico, né? O planeta inteiro está mudando para a regeneração. Muitas pessoas ainda estão mais perto das primeiras existências do que das últimas. Então não consegue ter o equilíbrio emocional, não só para lidar com o sexo, mas com outras coisas também. Aliás, os jovens, por exemplo, em todo o nosso planeta, fora os problemas, as mortes por acidente automobilístico, mais está matando os jovens de 16 a 25 anos é o suicídio. Então as pessoas, por mais que elas tenham possibilidades hoje, tecnológica, inteligência, emocionalmente elas estão muito desequilibradas. E aí, para fugir, né, dos desequilíbrios, já que não estão fazendo as suas responsabilidades, eles vão para os vícios, para os excessos. E o sexo aí acaba sendo uma porta para esse desequilíbrio. Torna-se indispensável, quão imediata, uma nova ética moral, a fim de que os valores nobres granjeados pela sociedade no curso dos milênios não se percam no chafurdar das paixões e no desprestígio das instituições, como o matrimônio, a família, a castidade,
a saúde comportamental, o grupo social. Então, o sexo ele acaba sendo muito importante na constituição do matrimônio, né, da família. A questão da castidade aqui é que muitas pessoas que usaram em excesso o sexo em outra vida, eles vêm aí para não casar, para ter a castidade, exatamente para adquirir o equilíbrio, né? O matrimônio e a monogamia são conquistas valiosas logradas pelo ser humano após torpes experiências de convivência doentia através dos tempos. Tentar reduzi-los a lembranças do passado é uma aventura macabra, cujas consequências são imprevisíveis para a própria sociedade. O Livro dos Espíritos, quando trata esse assunto família, diz que o matrimônio, o casamento, ele assinala um progresso da humanidade. Então hoje nós estamos vendo aí algumas pessoas falando em acabar com a família, em ter relações com muitas pessoas, né? Então no caso a poligamia, o amor livre, mas isso seria um retrocesso. O que está acontecendo hoje no nosso planeta é que, como nós estamos respeitando mais as opções sexuais das outras pessoas, existem vários tipos de família. Eu até coloquei aqui, né? Então, por exemplo, hoje pode ter 2 homens cuidando de uma criança, ou 2 mulheres cuidando da criança, ou o homem e a mulher, né? Ou às vezes é o homem sozinho com a criança, então ele não se casa com ninguém, mas quer ter uma família, né? Ou a mulher com uma criança. Até não tem aqui, mas tem pessoas que têm uns pets, né? Então, não tem filhos, não tem o cônjuge, mas cuida lá de um cachorro, de um gato, ou de vários gatos, e não deixa de ser uma família. Aliás, essas pessoas que ficam sozinhas, normalmente são pessoas chaves que acabam cuidando de todo mundo, né? Então, ela não tem um cônjuge, às vezes não tem um filho, mas em contrapartida cuida de todo mundo, né? Então tá tudo certo. Bom, tá certo lá agora? Tá. Vive-se na Terra a hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas, parecendo haver saído da organização genésica onde se cedia. Então, quer dizer, as pessoas ficam com o sexo na cabeça. Naturalmente, o pensamento é força atuante e desencadeadora da função sexual. Então, se você se desequilibrar nessa área, realmente o sexo pode não sair da sua cabeça. Eu até vi um orador falando uma vez, e ele tinha razão. Hoje em dia, a questão sexual ela é tão apelativa que até para vender chinelo tem a questão sexual. Então, se você for ver carro, tem a questão sexual, tem uma pessoa bonita lá, né? Então, quer dizer, o sexo acabou sendo uma apelação. Reduzir o indivíduo apenas a imposições reais ou estimuladas do sexo em desalinho, conforme vem acontecendo, é transformá-lo em escravo de uma função pervertida pela mente e atormentada pelas fantasias mórbidas. Então, como eu disse, a função do sexo é a procriação e também a troca de energias entre os casais, e mesmo pensando no sexo, nessa questão espiritual, da sua criação. Mas se você usar essas energias sexuais, né, para os excessos e cair nos desequilíbrios, aí é um problema muito grande que vai lhe dar muito sofrimento em outra existência. Então, muitos dos desvios sexuais que existem hoje, dos problemas que as pessoas passam na hora do sexo, é exatamente por terem usado mal essa faculdade, né, em outra existência. O ser humano são os seus valores éticos, suas aspirações, seus sonhos, suas lutas, suas grandezas e também aprendizagens dolorosas. Graças a todos esses fenômenos do cotidiano, ele cresce e se aprimora, saindo dos limites em que se encarcera para os incomparáveis voos da amplidão.
Então, embora nós tenhamos a necessidade da alimentação, tenha a necessidade do sexo, por mais que essas duas necessidades tenham prazer, nós temos os nossos ideais. Então, nós encarnamos aqui muito mais do que para fazer sexo e para comer. Nós encarnamos para nos desenvolver, para ajudar as outras pessoas, né? E se você ficar preso só à questão do prazer que o sexo lhe traz, você vai perder a sua existência. Aliás, diz que quando você tem um orgasmo, por exemplo, sexual, é uma fonte de alegria maior do que a cocaína. Então, realmente, o prazer experimentado numa relação sexual é uma coisa viciante, porque dá um prazer muito grande, uma calma depois, uma paz, né? Você relaxa, mas você tem que ter a paz, o relaxamento, não só quando você faz sexo, quando você se alimenta demais, tem essa sensação também, você come bastante, se sente bem, né? Então você tem que ter essa sensação de completado, de saciedade, de prazer, pelo bem que você faz. Porque aí é uma coisa saudável que realmente vai lhe trazer uma felicidade duradoura. No caso, se você tiver na relação sexual só o orgasmo, né, e esse ápice do prazer, acabou, você está triste novamente, porque você não vai poder fazer lá a relação sexual várias vezes, né? Então você faz e aí você tem que ficar um tempo sem fazer. E aí, se você não tiver outras fontes de real prazer, você vai ficar triste. E aí você vai ter uma compulsão de fazer mais vezes para experimentar aquilo com mais intensidade. Só que não dá para você ficar o tempo todo fazendo sexo. Então o que acontece? As pessoas ficam viciadas em sexo, pensando só em sexo, mas não é isso que vai lhe dar o prazer verdadeiro. O prazer verdadeiro da vida é exatamente você cumprir as suas responsabilidades e você se desenvolver aqui na existência. Sitiá-lo no gozo sexual e asfixiá-lo nos vapores da libido perturbada constitui agressão injustificável às suas conquistas emocionais, psíquicas e intelectuais, que lhe dão sabedoria para discernir e para realizar. Então, se você perder tempo excessivamente na área sexual, você vai asfixiar o seu espírito que veio para fazer aquilo e outras coisas, mas para não ficar pensando só naquilo, como se diz, né? O sexo mal conduzido, em razão do envolvimento emocional e das dilacerações espirituais que produzem outro, como naquele que utiliza mal, abre campo para terríveis conúbios obsessivos, ao mesmo tempo em que, praticando de forma vil, atrai espíritos igualmente atormentados e doentes, que se vinculam ao indivíduo, levando-o a processos de parasitose terrível e de difícil libertação. Então, se você não tiver uma moral, uma ética, e for desequilibrado na área do sexo, e principalmente se esse desequilíbrio que você tem já prejudicou outras pessoas em outras vidas, a possibilidade de você ter espíritos desequilibrados na área do sexo e cobrando, né, os erros que você fez no passado, ou querendo participar dos seus excessos, é muito grande. Então, se você sozinho, às vezes, pode se perturbar e cair em excessos, né? Imagina envolvido por espíritos mais desequilibrados do que você. Desvios sexuais, aberrações nas práticas do sexo, condutas extravagantes e desarticuladoras das funções estabelecidas pelas leis da vida, geram perturbações de longo curso, que não se recompõem com facilidade, senão ao largo de dolorosas reencarnações expungitivas e purificadoras. Então, tudo que você usa errado ou em excesso, uma hora vai dar problema.
Alimentação, por exemplo, se você começar a exceder, no começo você só vai sentir uma gastrite, né? E toma um antiácido e resolve. Mas se você insistir no excesso alimentar, o que vai acontecer? Aí você vai ter uma úlcera, talvez tenha que operar o seu estômago e as coisas vão se complicando. Na área do sexo é a mesma coisa. Então, se você cair nos excessos, você vai fazer disso um vício, vai querer relações cada vez mais perturbadoras, né? Cada vez mais vis, porque a questão da satisfação, não só do sexo, mas das drogas e da alimentação também, podemos até comparar o sexo como uma espécie de droga, né? Porque, como eu disse, no orgasmo você tem maior alegria do que quando você consome cocaína. Então, quer dizer, é uma coisa que pode te levar a um vício, de você ter aquela sensação cada vez mais. Mas, com o tempo, esses excessos cada vez mais vão te dar menos prazer, porque você vai ter que tomar uma dose cada vez maior, né? E nunca vai te satisfazer. Porque o equilíbrio, a paz, não nasce dos excessos, mas exatamente do equilíbrio de você fazer as suas responsabilidades. Tormentos da libido e da função sexual têm suas matrizes nos comportamentos anteriores que o espírito se permitiu, quando em outras reencarnações abusou da faculdade procriativa, aplicando-a para o prazer exorbitante, ou explorou pessoas que lhe tornaram vítimas. Então, levar, por exemplo, pessoas à prostituição, né? Então, existem casos graves aí nessa parte do sexo, das relações. Estimulou abortamentos e se permitiu experiências perversas e anomalias, ou derrapou nos excessos com exploração de outras vidas. Por exemplo, existem religiões que pregam a castidade forçada, né? Então a Igreja Católica fez isso. E o que aconteceu? Como o sexo é uma coisa natural e necessária para o ser humano, se você tirar totalmente o sexo, vai dar um desequilíbrio muito grande. Então, tanto o excesso sexual é prejudicial, mas como você tirar o sexo também não é normal e vai te prejudicar. Então, o que aconteceu com esses espíritos que ficaram artificialmente sem sexo? Porque se você for para a castidade conscientemente, realmente porque você quer se equilibrar, tudo bem. Mas se for uma coisa forçada, vai ser por pouco tempo. E quando irromper, voltar a utilizar o sexo, vai voltar de uma maneira desequilibrada. Então, o que acontecia tanto com os padres quanto as freiras no passado que tinham a castidade forçada? Eles normalmente faziam os conventos e os mosteiros perto, com um túnel embaixo, e aí na calada da noite, lá escondido da sociedade, eles acabavam praticando o sexo, né, entre os padres e as freiras. Mas no caso aí dessas relações heterossexuais, gerava crianças que acabavam sendo mortas depois, o infanticídio. Então, como a sociedade não podia ver, né, aquele desequilíbrio, então eles matavam as crianças. Aliás, quando fez o metrô da Sé aqui em São Paulo, lá tinha um mosteiro com um convento. E no fazer o túnel lá do metrô, descobriu a maior ossada infantil do mundo. Por quê? Porque os padres e as freiras tinham relações, nasciam as crianças e eles matavam todo mundo. Então, quer dizer, imagina o problema que nos gerou essa falta de sexo entre os clérigos, né? E tinha o problema também da homossexualidade. Então, tanto as freiras acabavam tendo sexo entre elas, quanto os padres entre eles também, né? E aconteceu há pouco tempo aí na Igreja Católica também a revelação de que muitos padres são pedófilos. Porque aí, no caso, para dar vazão aos seus instintos aí sexuais,
eles acabavam fazendo sexo com crianças, né? Então, quer dizer, desequilibra tudo. E no caso aí, abala outras pessoas, né? E para você recuperar isso, vai ser com muito problema em outra existência. Todas essas condutas arbitrárias fixaram-se nos tecidos sutis do perispírito, impondo necessidades falsas, que agora os pacientes procuram atender, ampliando o complexo campo de problemas íntimos. O respeito e a consideração pelas funções sexuais constituem a melhor terapia preventiva para a manutenção da saúde moral, assim como o esforço para a recomposição do caráter quando alguém se permitiu corromper, ao lado da terapêutica especializada, fazem-se imprescindíveis para a conquista da harmonia. Então, muitos problemas sexuais necessitam até de ser tratado com psicólogos, com psiquiatra, né? Realmente para a pessoa se equilibrar. Ninguém se engane quanto aos compromissos do sexo perante a vida e cuide de não enganar a outrem. Cada um responde sempre pelo que inspira e pelo que faz. Então, tudo que você cair no excesso, né? Ou você levar outra pessoa a fazer coisas erradas também nessa área, vai dar problema para você. O sexo não foi elaborado para prazer vulgar, senão para as emoções superiores na construção das vidas, ou para as sensações compensativas quando amparado pelas dúlcidas vibrações do amor, mantendo a afetividade e a alegria de viver. Então, como eu disse, o sexo ele não tem só esse lado orgânico, e muito mais. A força aí sexual, ela é a própria força de criação do espírito, aonde nós nos tornamos co-criadores com Deus, né? E assim acabou. Vou voltar um pouquinho para trás aqui. Voltar no primeiro slide, né? Eu tinha marcado aqui, como nós temos um pouquinho de tempo ainda, nós falamos sobre desvios sexuais, né? Eu vou falar aqui alguns desvios que existem nas pessoas que acabam abusando do sexo, né? Um deles é o voyeurismo, né? Então a pessoa fica com prazer de ficar olhando os outros, né? Às vezes até tem pessoas que pagam profissionais da área do sexo para o seu cônjuge para ela ficar vendo. Quer dizer, é um desequilíbrio total, porque você veio ali com as possibilidades sexuais para procriação, para trocar energia com sua esposa, e não para ficar olhando os outros, né? Tem também o sadismo, né, que vem do Marquês de Sade, que seria o prazer em ver a dor física ou psicológica do outro. Então a pessoa faz o outro sofrer e nisso tem prazer. Um filme que trata muito disso é aquele 50 Tons de Cinza, né? Esse filme ele é tão pesado que eu nem consegui assistir, porque é horrível. E os masoquistas também, aí a pessoa, ela gosta de sofrer. Então, no caso, o sádico, ele faz o outro sofrer. Mas o masoquista, ele gosta de sofrer. Tem também a pregnofilia, que seria atração por mulheres grávidas. Então, olha que aí seria uma perversão, né? Tem também a celebrifilia. Celebrefilia seria as pessoas que gostam de celebridade. Então, às vezes a gente fala das Maria Chuteiras, né? Que são aquelas mulheres que gostam da pessoa do futebol, e a gente acha que é só uma pessoa com má intenção por causa do dinheiro. Não. É que ela tem prazer em ficar com uma pessoa que é uma celebridade. Tem a pedofilia, né? No caso, a pedofilia é até um crime, né? Seria atração por criança. Tem a necrofilogerontofilia, atração por cadáveres, né? Acho que seria necrologia. O nome é esse aqui mesmo,
filiagerontofilia, seria atração por cadáveres. Parece um absurdo, mas vira e mexe a gente vê um enfermeiro aí, ou enfermeira, que acabou tendo relação com uma pessoa que acabou de morrer, né? Asfixiologia, então a pessoa vai praticar sexo e ela fica prendendo a respiração. Ou aí o parceiro prende a respiração dela também, porque alguns acham que quando você fica sem o oxigênio no cérebro, dá mais prazer. Só que o problema dessa brincadeira sexual aqui é que leva muitas pessoas à morte, né? Até existem vários trabalhos científicos aí da área médica falando para o pessoal não praticar isso, porque acaba levando muitas pessoas à morte. Tem também a escatologia telefônica. Então, a pessoa gosta de ficar escutando coisas obscenas no telefone. Até tem serviços que acabam satisfazendo a necessidade dessas pessoas, né? Uma que eu não li aqui também, mas existe, que é atrair pessoas mais velhas, né? Então a pessoa gosta de pessoas mais velhas. Então, quer dizer, o espírito ele vai querendo usar o sexo de uma maneira totalmente diferente do que é a natural, né? Que seria para procriação, para troca de energias, e acaba nesses desequilíbrios. Então esse era o nosso assunto. Eu espero que tenha satisfeito, né, o pessoal que pediu, né, para falar sobre isso. Acho que até essa Eliana Martins, ela é que pediu, né, se não me engano. Então, nós agradecemos a audiência de todos e acho que a partir da próxima semana não vai ter mais live e sim trabalhos presenciais, né? Então, boa noite a todos. Vamos fazer uma prece, né, para encerrar, que é sempre bom. E nós encerramos. Então, graças a Deus, fizemos nosso estudo à luz da doutrina espírita. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco, nos inspirando. E aproveitamos esses momentos de paz e tranquilidade que nos visita para fazermos as nossas vibrações. Envolvamos com carinho toda a nossa humanidade, principalmente nesse grave momento da pandemia, dessa crise sem precedentes, onde muitas pessoas estão desencarnando, outras estão preocupadas, né, com parentes doentes. Então, que todos tenham as forças necessárias para passarem por esses problemas o mais rápido possível. Pensamos mais perto também nas pessoas que sabemos com problemas, com necessidades, as envolvemos com carinho, para que recebam todas as boas energias do nosso ambiente. E nós também que aqui estamos, agradecemos a Deus pela oportunidade, possamos levar as boas energias desse ambiente para toda a nossa semana. Então agradecemos aos bons espíritos, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, possamos então voltar para os nossos afazeres materiais, para a nossa vida, mais tranquilos, levando as boas energias desse ambiente. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, encerramos o nosso trabalho. Que assim seja.